Bom, pessoal, caiu aqui a live e o motivo vocês não vão acreditar, né? Excesso de calor no celular. Vamos ver se o Rodolfo do Family Talk está ainda disponível, que a gente continua a conversa, porque a gente precisa continuar essa conversa. Enfim, ele já está entrando outra vez. Eu vou liguei o ar-condicionado aqui, incrível. Nunca tinha tido essa Aí, experiência. O excesso de calor no celular escreveu emergência e o meu iPhone desligou sozinho. É que tá pois quente é. hoje. Mas Tá tudo bem. quente, exatamente. Não é à toa, viu? Não é à toa. A conversa tá quente também, viu? É. Mas, então, Mas Álvaro, eu você falava falava dos desses. Nós pegamos dois 80. extremos, não é? Situações dramáticas que tira a criança, que é minoria, tá? É o pai que bate na criança, enfim. Agora tem as situações do dia a dia que acontecem com quase todo mundo. 83% das crianças se sentem trocadas por uma tela. E isso tem efeito psicológico na criança e foi ao longo do tempo. A criança perde a confiança. A criança precisa, quando a criança está ali, ela precisa dar atenção, olho no olho. Foi falando com a criança olho no olho, dedicando tempo com ela ali. Então, assim, e hoje a gente vê essa, vamos dizer, a pandemia das telas, né? O pessoal estava comentando, quando travou, eu estava lendo os comentários, quando você vai num restaurante, você vê, às vezes, a família, ao invés de estarem interagindo entre si, o pai com a mãe, com a criança, estão interagindo através de uma tela. Isso é ruim, isso faz mal. Isso tem efeitos que podem perdurar ao longo da vida de uma criança, entende? Claro, eu penso assim, se um pai está substituindo a dedicação de tempo que ele deveria ter com o filho por uma tela, eu fico pensando, para esse pai, que preocupação que ele vai ter em querer formar a afetividade da criança, em querer passar conteúdo, em passar educação, em ter, quer dizer, qual que é o tipo de... Quer dizer, o problema, quer dizer, a gente não pode encontrar um culpado para tudo na vida, né? Mas o É, que eu vejo é que muitas vezes os filhos estão indo para esse caminho, por um caminho que é o que a gente verifica que está acontecendo, porque os pais são, eu vou novamente, perdão, usar a palavra, estão sendo displicentes, estão sendo ausentes. E a preocupação que eu tenho, Rodolfo, é que em muito pouco tempo essas crianças estão tendo esses pais como modelos. é, E quando essas crianças forem pais, o que elas vão passar para os filhos? Claro, uma coisa não é necessariamente é, como que eu poderia dizer, determinista, quer dizer, no sentido de que se eu é, fui educado assim, logo eu também vou educar. Não, não é assim. sim, Mas é que o mau exemplo, ele fica, ele encarde as pessoas. é, Né? E todo mundo tem as suas dificuldades, os seus momentos, enfim. E se acaso um pai se sente em alguma dificuldade ou numa necessidade de ter o seu momento, nesse exato momento ele coloca o filho num segundo plano. é, Quer dizer, então, o meu trabalho em querer resgatar a beleza, querer resgatar tantos outros conceitos que são fundamentais para a formação da afetividade humana, do emocional, do psicológico, da estrutura da pessoa, fica comprometido, né? Então, sem pais, eu vou dúvida. fazer um apelo aqui, não sejam omissos com seus filhos, né? Porque profissionalmente isso tem um impacto, né? Desculpa falar assim de modo tão franco, Rodolfo, mas assim, se você está diante de um teto, de uma Capela Sistina, Michelangelo, quer dizer, há pessoas que não veem beleza nisso, ou comparam essa beleza com qualquer outro tipo de rabisco numa folha de papel. E hoje, essa ausência dos pais, eu acho que é muito causadora do tal relativismo que a gente falava. É, Porque se uma criança não tem acesso à informação, quer dizer, ela vai poder formar as opiniões dela em função do que ela vai ouvindo, pedacinhos de conversa de várias pessoas, não há profundidade, ela compra a ideia de que tudo é válido, de que tudo é permitido, de que porque eu não tenho um sentido e um propósito, então vamos para o lado das sensações, e aí acaba caindo no que a gente está vendo hoje, né? é. Não, sem dúvida. E uma coisa muito Poxa, interessante é que a criança, às vezes nós subestimamos, né? Pode ser comum subestimar uma criança, ela não entende. A criança entende sim. Ela entende da maneira dela, mas com muita profundidade, porque
Criança não sabe usar o celular, qualquer criança de 2 anos que mexe um pouco ali já sabe fazer tudo, não é? A criança é uma esponja que está absorvendo o que passa ali no meio, as coisas boas e também as coisas ruins. Essa é a enorme responsabilidade de quem educa, é de conseguir criar um melhor ambiente para aquela criança, não é? E porque vai muito além do que se falou e do que se comunicou. O que se fez, muitas vezes, comunica mais do que o que se falou. Então, é uma vivência, não é? Essa vivência ela é fundamental, essa interação, e às vezes com coisa muito simples. Já para a nossa conversa, por exemplo, eu li alguns projetos, né, sobre a questão musical e o efeito que Canção de Niná tem para uma criança, extremamente positivo. Já de uma abertura, até para o projeto do Carnegie Hall, lá de Nova York, né, para abertura com relação a aprender elementos rítmicos e tal, mas por quê? Não tem nenhuma teoria ali na Canção de Niná. Não tem teoria nenhuma, é que a criança vai absorvendo, a criança é uma esponja que absorve as coisas boas e as coisas ruins, infelizmente, mas está lá disponível. E aí, mas esse exemplo é muito interessante porque não é só que a criança está tendo contato com elementos musicais, ela está tendo contato com uma pessoa, que é o pai ou a mãe, e isso é o que ela mais precisa. E além disso, esse contato com a iniciação musical que de alguma forma se faz, ele é enriquecido por um elemento que traz uma série de questões estéticas. Ou seja, começa a dar uma referência para aquela criança, não é? Então, é uma coisa simples, ao alcance de todo mundo e que já tem um efeito poderoso. Agora, isso transformado dentro da rotina é maravilhoso. Então, tem muito potencial. Agora, o contrário é verdade. Deixou a criança ali, isso vai ser uma criança não só que ela se sente desamparada, isso forma a personalidade dela. E a criança faz o quê? Se fecha. E aí, tudo isso que você falou de referências é uma criança que partiu por uma defensiva, que não está se abrindo ao mundo, porque ela não tem confiança para se abrir. Ela, então, se fecha. E aí, tudo isso que você falou fica muito mais difícil para ter referência, porque são elementos que também precisam de um ponto de apoio externo para isso. E a família que vai dar. Eu concordo com você, hoje as referências estão um pouco confusas. É necessário nós ajudarmos as pessoas a trazerem as referências corretas, em todos os âmbitos, não é? Seja nessa questão comportamental, mas também nessa questão, você falou estética, né? O que é melhor para uma criança? Enfim, a criança está aberta a tudo, ela tem infinitas possibilidades, não é? Veja, Rodolfo, me diga se você comunga da mesma ideia ou se você tem algo a acrescentar. Eu vou tentar ser muito objetivo aqui, né? Nós temos um desejo de conhecer a verdade. Isso Sim. é próprio do homem. Portanto, dizer que não existe verdade, ou para aquelas pessoas que acham que já têm a verdade, e porque elas acham que já têm a verdade, elas param de continuar a buscar, não é verdade que elas estejam querendo realmente a verdade. Sim. Quer dizer, faz parte do homem a busca incansável, através da inteligência, para achar a verdade da vida, a verdade das coisas, a verdade da minha vida, a verdade de tudo. Por outro lado, nós temos uma vontade, a vontade que quer as coisas. Eu quero ter um carro, eu quero ter o conhecimento, eu quero fazer uma viagem internacional, faz parte do homem querer. A vontade que nós temos, ela existe para querer. E essa vontade, ela caminha de mãos dadas com a inteligência. Porque a partir do momento em que eu quero alguma coisa, a minha inteligência entra na jogada para conhecer melhor aquela coisa que eu quero. E quando a inteligência conhece melhor aquela coisa que eu quero, pode ser que a inteligência diga, olha, para de querer, que não vale a pena. Sim. Ou pode ser que a inteligência diga, continua querendo porque é muito bom. Mas, sobre tudo isso, nós temos os sentimentos. A vida intelectual, ela existe. A vida volitiva, ela existe. A vida sentimental, ela existe. Mas o que une tudo isso, o que faz com que tudo isso tenha uma coesão única, é a afetividade humana, que é esse conjunto de emoções, o conjunto de sensações, vou até usar essa palavra, né? O conjunto de afetos que a gente acaba carregando dentro de nós. E quando isso está bem formado, intuitivamente, diante das situações, você sabe se algo vale a pena ou não para você.
Você sabe se você está numa enrascada ou não. Quer dizer, Sim. você vê, a mãe, ela desenvolveu um afeto pelo filho, ela desenvolveu um carinho pelo filho que ela sabe intuitivamente até, sem nem sequer precisar tanto da inteligência, o que vale a pena para o filho ou não. Ou quando o filho chega em casa mais silencioso, a mãe já pergunta o que foi que aconteceu. Quer dizer, Sim. a afetividade humana, ela une tudo isso. Nós não somos esquizofrênicos. Não existe a inteligência para conhecer, a vontade para querer. Tudo bem, a gente divide isso pedagogicamente. Mas a vida afetiva é o que faz, diante de uma situação estranha, né, eu dizer, isso aqui está estranho, né, e eu quero me afastar disso. Isso daqui não está legal, isso aqui não está legal. É a afetividade que mostra isso. A música, ela justamente trabalha aí. Ela fornece afetividade tanto para a inteligência quanto para a vontade, elementos para que a gente possa fazer decisões acertadas na vida da gente. Agora, quando a afetividade está destrambelhada, quando ela está desregulada, quando a bússola está batendo como uma biruta e a pessoa já não sabe mais o que é o belo, o que é o feio, o que é que eu tenho que escolher, o que eu não tenho, ela se deixa levar pela onda do modismo. Ela vira pau É, de enxurrada. E aí cai sim. naquilo que a gente falava. Para quem não tem um propósito de vida, para quem não tem na vida um sentido, busca Qualquer. compensar isso com sensações. É. Como sair desse looping? Você tem alguma luz, alguma... Ah, é um grande desafio. Uma coisa para ter em conta quando a gente pensa em família é Sim. a formação da afetividade, não é? A mãe amamentando a criança é parte do processo de formação da afetividade daquela criança. A gente falou da atenção de telas. Tem um monte de estudo que mostra a mãe que amamenta e ao mesmo tempo está olhando a tela, a criança chega um momento que ela percebe que a atenção não está nela. Isso tem um efeito na formação da afetividade, entende? Tudo tem um efeito, tudo acontece e tem consequências, boas ou ruins. Então, a questão, você estava falando de referência, né? Quem tem uma família já tem uma referência muito interessante, se for aproveitar, que é viver por aquelas pessoas. Isso não é nenhuma teoria, é uma realidade. Nós vemos, é assim com a gente. Foi assim que a experiência que nós tivemos com nossas famílias. E nós vemos pessoas que encontram esse sentido quando formam a sua família. Muitas pessoas, não é? Então, essa é uma questão. Agora, claro, quando se está num momento de confusão, é o que você falou, para quem não tem um rumo, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe onde você quer chegar, você vai caminhar e fica a coisa complicada. Então, buscar referências, né? Famílias que possam de alguma forma ajudar. Referências concretas, pessoas às vezes que estão ao nosso lado. O colega de trabalho que, puxa vida, está feliz, vai descobrir a história de família dele. Olha, a pessoa que está feliz tem uma história de família feliz. Ou se teve sua dificuldade, superou e está feliz, está resolvida consigo mesmo. Às vezes a solução está do nosso lado, na pessoa que senta do nosso lado, no vizinho, no telefonema para nossa avó. Às vezes a gente despreza, eu sou um grande entusiasta da sabedoria dos avós e das avós, porque isso daí é transformador. Eu tive grandes experiências com meus avós e eles contavam ali porque a experiência de vida, o grande formador, óbvio que as referências são necessárias, mas pessoas com referências, elas vão sendo forjadas pela vida e podem ajudar os mais jovens a se forjar. E onde acontece essa troca, sobretudo? Dentro da família, não é? Então, a família é um porto seguro. Eu acho que nós precisamos estar abertos, mas ajudar também as pessoas a que tenham essas experiências positivas, não é? Porque uma família que está funcionando muito bem, todas essas dimensões das pessoas têm muito mais possibilidade de se formar adequadamente. E o modismo vai valer muito menos. Porque se você tem um pai e uma mãe com um grande relacionamento com aquele filho, o filho vai reconhecer isso. E a influência do pai e da mãe vai ter muito mais peso do que o modismo da rede social, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida. Os pais aí podem confirmar se é assim ou não, porque é. Incrível. E o que você está me falando agora, eu estou lembrando, por exemplo, Beethoven. Claro, não se trata de um gênio, mas a família dele era profundamente musical. Sim, Mozart, ele diz que ele aprendeu música por conta da família dele. Chopin, a mãe ensinou piano para ele. exato.
É assim, exato. Liszt, quem ensinou piano para Liszt, Franz Liszt, né, um grande compositor, foi o pai. Quer dizer, Sim. guardadas as proporções, longe de qualquer tipo de comparação, eu posso falar de mim, quer dizer, Eu ia eu perguntar de você. aprendi, não, eu aprendi a gostar de música por conta da minha família, Sim. por conta da minha família. Eu vou falar até uma coisa para você, Rodolfo, mas eu nunca vi meus pais brigarem, nunca vi. Olha aí. Eu sei que eles se desentendiam, e eu sei que eles tinham as conversas dele, mas nunca, nunca na frente dos filhos. Porque Sem isso dúvida. causa um trauma, isso causa uma ruptura afetiva, Sem que dúvida. não constrói. Então, o que a Exato. gente vê hoje, pelo que eu estou vendo que você me fala, os pais eles têm boa vontade, mas eles não sabem qual é o caminho das pedras. É. Pode ser que haja algum pai com má vontade? Pode ser. Pode ser que haja algum pai que seja malandrinho ou uma mãe que seja displicente? Pode ser. É o caso de mudar? Claro que é. E ainda mais se pela família, em primeiro lugar, pelo relacionamento dos dois, mas depois pelos próprios filhos, se acaso eles têm filhos. Porque os filhos, eles precisam de uma estabilidade, Sem né? dúvida. E eu acho que é por isso que existe o casamento. Quer dizer, como o homem é sábio, né? A instituição do casamento, do family, como se, family talks, é justamente por isso, porque se acaso vier uma criança a nascer fruto dessa relação, essa criança precisa de uma estabilidade. Essa criança precisa de chão. Essa criança precisa de uma mãe que corrija. Precisa de um pai que tenha pulso. Precisa. Né? É interessante, e isso é característica do homem, porque os animais, eles não precisam do cuidado que um homem, nós precisamos. Né? Quer dizer, se você deixa Exato. um bebê, se você deixa o bebê em um lugar e não dá comida, o bebê morre de fome. É. É incrível isso. Quer É. dizer, a gente precisa, corporalmente e animicamente, a presença dos pais. É. Não, sem dúvida, Rodolfo, a família é isso, a família é essa, faz a mediação da criança com conhecimento, faz a mediação da criança para consigo própria, para a criança entender a própria afetividade. Você deu um grande exemplo, ela está olhando não só para o pai e para a mãe, ela olha para a relação, por exemplo, do pai com a mãe. E se ela vê uma briga, aquilo é como se o mundo estivesse caindo na cabeça dela. Então, existe esse papel de mediação para tudo. Você deu o exemplo da mediação para o conhecimento musical. É mediação para tudo, para alimento. A criança, hoje, um dado, você tinha falado, metade das crianças brasileiras estão obesas. Metade, esse é o dado, metade. Uma em duas estão obesas. A criança, ela escolhe o que ela come, por acaso? Quem faz a mediação da alimentação da criança? É a família dela. Tudo é a família. Então a família tem um papel central. A família que está fazendo aquela criança se descobrir, ser uma pessoa e conectar ela com o mundo. E essa conexão precisa ser bem feita. Precisa ser feita com muito amor, mas com muita responsabilidade também. Amor e responsabilidade. Só amor não basta. E responsabilidade implica o conhecimento que você tinha falado, das boas referências, dessa busca, porque amor sem responsabilidade também é um amor destrambelhado, né? É um amor que precisa dar uma ajustada, não é verdade? que desafio! E agora, voltando à nossa conversa, antes que aconteceu aquela pane aqui no meu iPhone, no meu celular, que são desafios reais, reais. Sim, Quer dizer, eu vejo assim, é apaixonante construir uma família. É o maior projeto. a maior. É o maior projeto, porque é o ninho para onde a gente volta após um dia. Nesse mundo cão, Rodolfo, no mundo onde as relações elas são de interesse, muitas vezes, né? Sim, Dependendo da área profissional em que você está, mais ou menos, é muito mais difícil você formar pessoas que desinteressadamente queiram o teu bem. É mais difícil, às vezes. é, Mas na tua casa é o lugar onde você pode ser você, onde você não precisa provar nada para ninguém. Isso é o amor. Né? O é, amor, ele é atingido quando você sabe que as pessoas vão te aceitar pelo que você é.
né? Sim. E quando uma mulher, um homem, decide se casar, né, vem o pacote inteiro. Vem um pacote inteiro. Então, quando uma pessoa se casa, um homem se casa, e vem a esposa, vem a mulher, ela vem com todas as coisas boas e com todas as coisas ruins. Vem o pacote inteiro. E amar é abraçar o pacote inteiro. Sim. E é incrível ver que depois de um certo tempo, isso você falava das rupturas familiares, né? Para mim, me causa espanto, mas me causa espanto pela falta de reflexão dessas pessoas, que quando começam a surgir os desafios, as dificuldades, ou quando dentro desse pacote, o lado negativo, dos defeitos que todo mundo tem, que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, começam a aparecer mais, em maior quantidade, ou de uma maneira mais acesa, o que diz o outro cônjuge? Acabou o amor. Não, criatura, agora é o momento de você amar. É, sem dúvida. Quer dizer, É o inter... momento do amor é aquele momento onde existe a doação. é, Então, um pai com um filho, é difícil falar que existe um amor se não existe uma doação 24 horas por dia. É interessante ver que vários amigos me disseram que quando nasceu o primeiro filho, o centro de gravidade deles mudou. Mudou. A criança começou a ganhar uma importância muito maior do que... Quer dizer, se é para alguém sair perdendo, eles dizem, o meu filho, não. sim. Agora, por que esses pais que pensam assim, e é razoável que pensem assim, fazem depois os filhos perderem afetivamente, expondo os filhos ao que não interessa? Por que É, esse cuidado não permanece no tempo, né? tem várias questões. Uma questão que eu gostaria de trazer é a necessidade também de apoiar as pessoas, não é? A gente não podemos pensar que uma família que está lá cuidando é cada um por si. Não é cada um por si, é ajudar. Você falou, por exemplo, uma crise familiar. Às vezes, a conversa de uma pessoa mais experiente, que já passou por aquilo e superou, pode ser decisiva para a Pode. pessoa conseguir essa troca, entende? Ela faz a diferença, ela faz a diferença. E aí, claro, a pessoa às vezes não tem os recursos para superar aquela crise e toma uma decisão que talvez se ela tivesse um apoio, seria outra, não é? Então, por exemplo, com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, os amigos, nós temos que ser parte desse apoio. E às vezes, a vida também vai tendo, com relação aos filhos, vai tendo seus momentos de mais dureza, né? Aquele momento profissional mais encardido. Puxa vida, ali também é uma hora de ter uma referência, de ajudar, de ser um apoio. Sei lá, tem o avô que pode ficar com a criança ali também para dar uma aliviada na família. O apoio que um pai, que uma mãe precisa faz diferença. Com mais apoio, ela vai ter menos momentos desses negativos. Também é bom a gente ter isso em conta. E aí, claro, a pessoa se recompõe e vai buscando as referências que precisa. Mas a gente sempre tem que lembrar que não pode ser cada um por si, hein? Essa sociedade do cada um por si dá errado. Eu tô fora. Então somos dois, somos dois. É interessante, eu te conto duas situações reais, bem breves. A primeira delas, uma pessoa me comentou, era uma família com 5 filhos, né? Então, sabe o que todos eles decidiram fazer? Não pensar em si. Olha Pensar aí. nos irmãos e nos pais. Mas foi uma decisão. Eu falei, que legal, mas por que vocês decidiram isso? Daí um deles falou assim, Álvaro, se eu penso só em mim, é um pensando em um. Agora, se todo mundo só pensa nos outros, minha família são os meus pais e os meus 4 irmãos, né? Então são 6 pensando em um. Então todo mundo sai no lucro. É É. 6 pensando em um, não é um pensando em um. E dentro desse pensar no outro, também me diverti muito. Estava no almoço na casa de um amigo, 3 filhos, né? Então a esposa, estavam os 3 filhos, a esposa, esse meu amigo, eu estava na mesa também, a gente se divertindo bastante. Aí veio a travessa com os bifes, né? E um bife eu percebi que estava maior que os outros, né? Acontece, né? Você vai servir e um bife estava maior. Então, nessa família eu sei que, porque esse meu amigo me comentou, que a regra sempre é pensar nos outros em primeiro lugar, né? Olha aí. Tem que pensar nos outros, tal. E aí, quando colocaram o bife, um deles foi lá e pegou o maior.
mas assim, de uma maneira voraz no ataque. Pegou o maior e botou no prato. Surpresa geral na mesa, né? Aí os outros irmãos já começaram, ah, mas você não pensou nos outros? Eu falei assim, não, como eu sei que vocês iam pensar em mim, iam deixar o bife maior para mim, então eu já adiantei o serviço. Ai, ai, muito boa, Não, história de isso é o lado família. cômico, né? É, É o lado cômico. Mas, sabe, o Rodolfo, você está me trazendo uma determinação que eu já comecei a dar umas voltas, comecei até a fazer, mas agora acho que eu vou engatar uma quarta marcha. Até aí, espero a opinião de vocês aqui, se vocês concordam com isso ou não. Muitos pais me perguntam como, nessa coisa da ajuda e do conhecimento, de eu montar de modo sequencial. Não vou chamar um curso, eu não gosto dessas palavras, né? Um curso, uma aula, porque... Mas eu quero transferir as experiências que eu tive, de tudo que eu vi, de como passar a música para as crianças. Em função da idade, tem músicas que você não deve colocar para os filhos, mesmo dentro da seara e do terreno da música de concerto. Né? Você não sim, pode dar para um bebê uma abertura 1812 de Tchaikovsky, não pode. Mas para sim, uma criança você tem que trazer outro tipo de obras que sejam marchas, que tragam uma estabilidade rítmica, porque isso desenvolve o sentido da ordem. é, Bom, tem todo um estudo que deve ser feito. Eu estou pensando em organizar tudo isso e jogar isso para que quem queira ter esse material para poder colocar para os filhos. Mas aí, pais, não é colocar para os filhos, né? É assistir e participar e viver esse momento de conhecimento, de desembrutecimento, de formação musical junto com o seu filho, né? sim, Junto, né? É assim que vejo. sim. Tempo junto, é o que eu falei, a família é a mediadora, não é que deixa a criança, vai participar junto. Isso vai enriquecer a relação, vai formar o afeto. E é óbvio, muitos pais, é o que você falou, eu já vinha falando, referências que possam ajudar, Álvaro, são extremamente bem-vindas para todo mundo, nesse mundo em que existe uma certa carência de referências. Então eu não tenho a menor dúvida de que seria bastante muito bem-vindo, pelo menos da minha parte. Eu acho que o pessoal aí tem bastante a dizer a esse respeito. Mas faz diferença. O impacto da música na vida de uma criança, para o desenvolvimento intelectual, não só do senso de ordem, mas para a inteligência espacial, para o desenvolvimento emocional, porque a música é uma forma de expressão. Existem muitos estudos que vão mostrando os benefícios que a música traz para o desenvolvimento de qualquer criança, não é? É um bem público isso, né? Criatividade, Sim. muito... Porque sabe, Rodolfo, o que Comunicação, acontece? Comunicação, né, a música está no hemisfério direito e a fala está no hemisfério esquerdo, mas a gente aprende a falar ouvindo. Então está tudo relacionado. E depois o que acontece, eu faço um desabafo aqui também. As pessoas me mandam uma série de perguntas e eu não tenho como, pela caixinha de perguntas, ou às vezes uma resposta aqui numa mensagem do Instagram, responder de modo completo a dúvida da pessoa. Então sim, eu respondo um pedaço da dúvida, depois mais um pedaço. Então, eu me vejo soltando pedaços de informações, mas elas precisam ser todas conectadas para que a pessoa tenha o começo, o meio e o fim. Eu sim. acho que eu vou fazer isso sim. Eu acho que eu vou fazer isso sim. Como passar essas primeiras notas para a criança, desde a fase fetal. Eu vou começar na fase fetal, porque você Sim, pode, pela estimulação precoce, já começar a preparar o teu filho. sem dúvida. A relação da criança com o mundo começa ali, com a sua mãe. Os sentimentos, as emoções da mãe estão ali, e a criança também, ela está ouvindo, ela já está interagindo, já começa ali. A criança entende do jeito dela, mas ela já está entendendo. É Rodolfo, me diz uma incrível. coisa, como é que faz, como que as pessoas que estão aqui participando, elas fazem para te encontrar? Quer dizer, se acaso alguém, o meu terreno é o terreno, e eu te agradeço demais as informações da aplicação desse conhecimento no âmbito musical. Mas pode ser que algum pai ou algum casal queira algum tipo de ajuda também no terreno do relacionamento matrimonial, né? Pai e Sim, mãe. Existe algum lugar que esses pais pudessem encontrar essa ajuda? Eu, de fato, peço ajuda aos universitários aqui. sim. Não, olha, hoje
existe uma série de programas, né? Nós somos parceiros aqui, por exemplo, de uma instituição, que nós sempre falamos, Instituto Brasileiro da Família, que dá programas aí de formações para famílias, e volta e meia nos procuram. A semana passada mesmo, na sexta-feira, eu falei com um profissional que trabalha com atendimento familiar, entrou em contato conosco, eventualmente entram famílias, não é? Uma das coisas também que nós fazemos é ter essa rede de contatos de profissionais de confiança que podem dar uma orientação específica, porque daí, claro, é preciso Olha, entrar na intimidade, ter tudo isso daí. Então, sim, existe toda essa rede, e hoje vem emergindo, não é, uma série de iniciativas em prol das famílias, de programas de formação. Eu mencionei esse porque nós trabalhamos em parceria com esse pessoal, mas existem vários outros que nós conhecemos, que são muito bons, e nós vamos indicando. Muita gente nos escreve, nós vamos fazendo indicações com toda a abertura, porque tem muitas iniciativas e que surjam mais, porque a demanda está crescendo. E tem um lado ruim, que as famílias estão precisando cada vez mais, mas tem o lado bom, que as famílias estão procurando e encontrando uma parte da ajuda. Então podem nos escrever e nós sempre vamos, nas nossas redes sociais, comunicando isso, né? Indicando um programa, ou algum profissional, pessoas que nos escrevem diretamente. Nós estamos à disposição. Nós falamos que Family Talks, dentre várias coisas que nós fazemos, é ser um grande hub de conhecimento de famílias e de conectando pessoas e instituições, não é? Então, nós temos essa grande abertura e trabalhamos fazendo essas conexões mesmo. Enfim, com muita agilidade, né? Acho que é isso. espetáculo. Rodolfo, se você pudesse depois me mandar pelo direct, esse instituto, como é que você falou? Instituto Brasileiro da Família. Instituto Brasileiro da Família. Se você tiver mais alguma sugestão dentro desse conhecimento sólido que você tem, se você me manda. E aí eu estou pensando em salvar essa live, deixar essa live salva, e aí eu coloco na descrição essas tuas sugestões. Legal. E sigam o Family Talks, porque eles estão fazendo, isso eu digo assim, um trabalho que é assombroso, é invejável, é transformador. A andorinha faz verão, né? A andorinha faz verão. Dentro do Congresso. Exatamente. Experiências na ONU, Nova York. É muito gratificante, né? As pessoas vão te procurar aqui pelo Family Talks. Muita gente já chegou, eu agradeço a todos, sejam bem-vindos, vamos ficar nos comunicando. E Álvaro, eu agradeço muito, uma grande satisfação e ânimo nessa jornada de ajudar as famílias a criarem ambientes melhores aí para o desenvolvimento de todas as crianças, hein? Vamos lá, isso daí é fundamental, transformador. E eu acho que eu vou fazer a minha lição de casa dentro da tua sugestão, dentro dessa orientação que você dá, estruturando o meu conhecimento para a formação musical das crianças. Vamos lá. E disponibilizando isso para quem queira depois. Mas vamos avante, não vamos parar. Ótimo. Está nas nossas mãos. Tá Uma boa jornada essa. Um grande abraço. Grande abraço a todos. Muito obrigado pelo teu tempo, tá? Eu que agradeço. Um bom descanso. Até mais. Até. Tá bom para você também. Tchau, tchau.